Você chegou na RádioCast Le Monde Seu Drop de Saber Diário. Já imaginou luzes misteriosas atacando pessoas lá na Amazônia? Objetos voadores não identificados sugando a energia dos moradores? Isso gerou um pânico enorme até uma operação militar secreta. O que será que aconteceu mesmo no Pará, no finalzinho dos anos 70? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos casos ufológicos assim mais impressionantes do Brasil, que é a Operação Prato. Foi ali entre 1977 e 1978 que algo muito esquisito, inexplicável mesmo, assombrou a região de Colares, lá no Pará. Olha, segundo as nossas pesquisas, tudo começou com umas luzes estranhas, né? Primeiro no Maranhão, mas depois a coisa se concentrou mais no Pará, principalmente em Colares. E esse fenômeno que chamaram de chupa-chupa, o que era exatamente? Então, chupa-chupa era como o pessoal chamava, né? Os moradores, ribeirinhos, pescadores. Eles descreviam os objetos luminosos, umas luzes. Luzes que não só apareciam, mas atacavam. Exato. Atacavam mesmo. E a sensação que as pessoas descreviam era assim muito angustiante, como se tivessem o sangue sugado ou energia vital drenada, sabe? Daí veio o chupa-chupa, ou às vezes falavam luz vampira. E o mais doido é que não era só história tipo boato. Tinha evidência física, né? A médica da região na época, a doutora Welaide Cecim Carvalho, ela chegou a documentar casos. O que ela encontrou? Exatamente. Isso é super importante. A doutora Welaide, ela registrou lesões bem específicas. Não era qualquer coisa. Eram 2 furinhos paralelos na pele, sabe? Queimaduras de 1º grau, só que com uma necrose quase imediata do tecido. Isso é muito atípico para queimadura normal. Nossa. E além disso, sintomas como fraqueza extrema, muita tontura, febre, anemia. E notaram também que parecia ter uma preferência, digamos assim, por atacar mulheres, muitas vezes na região do seio. Imagina o pânico que isso não causou. Pessoal abandonando as casas, os vilarejos. Completamente. Foi um êxodo mesmo. O medo era tão grande que transformou comunidades em lugares quase fantasma. O pessoal tentava se proteger como podia, né? Faziam fogueiras, vigílias, soltavam fogos de artifício, rezavam muito. Muita gente achava que era coisa do demônio mesmo. E foi aí, nesse caos todo, que as Forças Armadas foram chamadas. Isso. As autoridades locais pediram socorro e o Comando Aéreo Regional, o Comar-1, que é da Força Aérea, ativou a Operação Prato. E quem comandou essa operação? Foi o capitão Uirangê de Holanda Lima. O curioso é que dizem que ele era bem cético sobre OVNIs antes disso tudo. A equipe tinha uns 25 militares, mais médicos, psicólogos. Ficaram lá uns 4 meses, investigando direto. Entrevistavam as vítimas de dia e à noite ficavam de vigília, com câmeras, filmadoras, tudo para registrar. Tá, então a gente tem os relatos dos moradores, as marcas físicas documentadas pela médica, mas e os militares? Eles viram alguma coisa? Conseguiram filmar, fotografar? Conseguiram sim. E aí que o mistério fica ainda maior. O próprio Capitão Rolanda, o chefe da operação, ele afirmou ter visto objetos voadores com velocidades e manobras, coisas impossíveis para nossa tecnologia da época, né? Impossíveis como? Ele descreveu um contato bem próximo com um objeto enorme, de uns 100 metros, no formato de uma bola de futebol americano, sabe? E chegou a falar até em ter visto uma criatura mesmo, dentro de uma nave. Uma criatura? Isso vindo de um militar no comando é impactante. Mas foi só ele. Não foi o único. Tem o relato do Jorge Bessa também, que era oficial do SNI na época, o Serviço de Inteligência. Ele também falou de ter visto um objeto luminoso que claramente agia com um comando inteligente. Foram as palavras dele. É um contraste muito grande com a conclusão oficial, né? E qual foi essa conclusão oficial? Porque eles juntaram muito material, né? Mais de 500 fotos, 16 horas de filme, um relatório gigante de 2.000 páginas. Com tudo isso na mão, o que eles disseram? Oficialmente, inconclusivo. E, para complicar, um psiquiatra da equipe deu um diagnóstico de histeria coletiva. A ideia de que o pânico geral poderia ter causado ou ampliado os relatos e sintomas. Nossa, que contraste. Relatos militares, de tecnologia avançada, até criaturas, e a versão oficial é histeria. Como explicar isso? A gente precisa lembrar do contexto, né? Brasil na ditadura militar, Guerra Fria rolando, era tudo muito sigiloso.
o governo preferiu abafar o caso. Tem gente, como Luiz Elizondo, aquele ex-oficial do Pentágono, que sugere que o Brasil talvez tivesse medo de complicação diplomática ou que pudesse ser tecnologia secreta dos Estados Unidos, da União Soviética. A imprensa foi censurada, não podia falar do assunto. Mas eventualmente a história vazou, né? Vazou, aos poucos. Começou a sair coisa na revista UFO, lá em 1991, mas o estouro mesmo foi em 97, quando o coronel Holanda, já na reserva, deu umas entrevistas bombásticas para a UFO e para o Fantástico. Contou muita coisa da operação. E aí, logo depois dessas revelações, ele... Pois é, a parte trágica. 2 meses depois das entrevistas, o Holanda foi encontrado morto. A versão oficial foi suicídio. Amigos confirmaram que ele tinha depressão, já tinha tentado antes. Mas claro, a proximidade com as revelações sempre gerou muita dúvida, muita teoria no meio ufológico na família. E os documentos? Fotos? Filmes? O que aconteceu com tudo isso? Tá tudo disponível? Aí é outra polêmica. A aeronáutica diz que o que tinha foi para o Arquivo Nacional. Mas muitos pesquisadores, como o pessoal da revista UFO, o Ademar Gevardi, Tiago Ticchietti, Edson Boaventura Júnior, eles dizem que falta muita coisa, que muito material continua secreto, ou que talvez até tenha ido parar nos Estados Unidos. E teve até uma decisão judicial recente, em 2023, que colocou sigilo eterno nos filmes por questão de segurança nacional. Isso aumenta o mistério, né? Com certeza. E esse mistério todo mantém o assunto vivo, né? Vários podcasts, canais no YouTube voltaram a investigar, trazendo gente nova para falar, até supostos negativos das filmagens. Exato. Mantém a Operação Prato super relevante. Então, o que fica é esse quebra-cabeça gigante. Ataques reais com marcas físicas, investigação militar detalhada com relatos impressionantes de oficiais e depois, silêncio, sigilo, controvérsia sobre as provas. E a pergunta final que fica martelando, né? Com tanta gente, civil e militar, relatando coisas tão consistentes, com tanta documentação gerada, o que realmente estava voando lá no Pará em 1977? Era só histeria? Era tecnologia secreta nossa ou de outro país? Ou era algo diferente? E o que essa história toda diz sobre como a gente lida com o que não entende e com o acesso à informação. Atenção, e não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, comenta o que achou, pode sugerir temas também e, claro, compartilha com os amigos. Valeu, pessoal. Até a próxima Radiocasters.